Camisa que acho que caiu melhor de todas essas equipes que ele falou, por eu ter, assim, acho que foi o ápice da minha carreira, ser capitão né, da equipe, ser o maior artilheiro até hoje de Campeonato Brasileiro, fazer 15 gols na Libertadores em 13 jogos, ser a segunda maior média da história do clube, né, Corinthians. É porque foi uma época assim que, sabe, quando você se sente mesmo um ídolo, sabe? Quando eu saía na rua, eu criei essa comemoração de bater no peito, né? Até o presidente do clube, seu Alberto do Alivo, quando me via, batia no peito. Então, isso era muito engraçado. Cara, o Gabigol com certeza vai me passar na Libertadores, né? É um grande jogador, poxa. Tá um gol aí, eu acho que já devia ter passado, né? Sim. Acho que na posição que ele tá jogando hoje, ele tá jogando muito melhor do que quando jogava de 9. Eu gosto muito mais dele jogando pelos lados, que ele tem uma velocidade incrível, tem uma inteligência para dar o passe, né, mais do que para fazer o gol. Ele podia jogar de 10 se ele quisesse, né? Eu acho que 10 não, acho que um segundo atacante, como ele tá ali, ele tá jogando muito bem, tá se destacando muito mais, né? Essa é a minha opinião, né? Mas eu fui muito feliz no Palmeiras, poxa, eu devo muito ao Palmeiras por ter abrido as portas para mim, quando era um clube que muito, assim, poder financeiro para contratar jogadores e acreditou em mim com 20 anos, né, 21 anos. Então foi o dia que eu fiz 20 anos, o dia que o Palmeiras me contratou foi o dia que eu fiz 20 anos. Que legal, hein? Em 14 de novembro de 95. Já te colocaram para jogar com o Miller, com... Poxa, eu tive essa honra, esse prazer de jogar com... e sorte, né? Porque foram caras assim que me davam segurança, né? Você pega o Cafu, né? Você pega o Clebão, né? O Veloso, o Miller, Rivaldo, né? O Djalma já conhecia. Então foram caras assim que me ajudaram muito, né, cara? Então eu tive esse prazer, né? O Brasileirão é muito difícil, são muitas rodadas, né? Você viaja muito, você joga de quarta a domingo, o pessoal acha que não, mas é cansativo. Às vezes, quando você tem uma folga assim no meio da semana, você vê que o rendimento do jogador é muito melhor. Nós temos várias torcidas assim que são incríveis, né? Que lotam o estádio, que incentiva a sua equipe, então é bem complicado. É difícil, são várias equipes assim que você fala assim, poxa, quem vai ser campeão brasileiro, né? Mas antigamente o Brasileirão você não sabia quem ia ser campeão, né? Era muito difícil, né? Várias equipes brigando pelo título, né? E é muito complicado, assim, você pega de repente você vai jogar lá em Recife. Poxa, é difícil jogar contra o Sport lá, contra o Náutico. É complicado. Você pegava o Goiás, jogar 4 horas da tarde em Goiânia, né? Tá louco, no Serra Dourada. No Serra Dourada. Pegar o Atlético Cruzeiro no Mineirão, aquela época da grama alta. É complicado. Então, por isso que eu acho que é muito difícil e apaixonante, assim, pelas torcidas, né? Mas é complicado. Você pegar poxa... Os gramados de antigamente, né, que a gente jogava, não é igual hoje, né? Tapete, né? Hoje é tapete, né? Você pegava assim, estádios bons, Morumbi, Pacaembu, o campo do Grêmio, o campo do Inter. Aí você pegava os outros estádios, o Maracanã tinha vez tava bom, tinha vez tava ruim. Você pegar os outros estádios e jogava fora, era muito complicado. Você não pegava campos assim, tapetes, né? Tudo niveladinho, né? Que dava mais para você correr. Imagina. Se eu mandar essa foto do Cafu, imagina como era pra correr com a grama desse tamanho. Pois é. Título muita gente contesta, né? É que foi a primeira edição, né? Sim. Você vê que todas as outras edições, o campeão brasileiro, o campeão do país, disputa o Mundial, né? Sem dúvida. Então é que esse foi o primeiro. E todo mundo fala, poxa, o Real Madrid não veio aqui pra jogar, veio pra passear, o Manchester não veio, caramba. Você viu o jogo nosso contra o Real Madrid? Carembeu que sabe, tomou aquela caneta do Edilson. Poxa, o jogo foi lá e cá, cara. Foi um jogo bonito. Você vê que, graças ao Dida também pegou o pênalti do Anelka. E aí o Dida pegou e a gente veio aqui pra jogar contra o Vasco. O Vasco é um timaço, né? Nosso time também, poxa, um timaço, mas a gente veio muito cansado, que a gente jogou o Brasileiro, acho que o último jogo foi 22 de dezembro contra o Atlético Mineiro. Em janeiro já começou. Em janeiro já começou o Mundial. E a gente vê aqui no Maracanã, aquele calor do caramba. Mas a nossa torcida foi incrível. Puxou a gente os 120 minutos ali para segurar o Vasco. E a gente sabia que se fosse para os pênaltis, a gente tinha uma grande chance de ser campeão. E poder entrar para a história de um clube como o Corinthians, ser campeão do mundo pelo Corinthians, é uma coisa magnífica, assim, linda, né? É uma coisa incrível. Essa torcida, essa nação, essa loucura que é esse bando de louco que é o corintiano.
eu vejo o Dida como o melhor goleiro que eu joguei na minha carreira. Sem dúvida. Sabe, assim, com todo respeito aos que eu joguei, mas eu vejo o Dida, pra mim, um monstro, assim. Poxa, o Dida não pulava. Sabe que, né, o Dida raramente pulava, cara. Você vê o Dida cair no chão, é muito difícil. Como o Tafarel também, né? Mas eu vejo o Dida, assim, pra mim, que eu joguei, o melhor goleiro que eu já joguei na minha vida. E aí eu lembrei desse seu apelido aí, né? O Sapo, né, cara? Conta pra gente. Foi o Vampeta que inventou isso aí ou foi da época do Guarani? Não, cara, foi na época da base do Guarani que eu morava debaixo da arquibancada. Porque cara. o Vampeta inventa apelido pra todo mundo, não, né? O Vampeta, 90% do que ele fala é mentira, né, cara? Ele inventa, né, cara? Meu irmãozão. Pô, eu tinha... Guarani, às 11 horas, namorado debaixo da arquibancada, alojamento 48 dentro era um quarto só, sabe? Né? Cama de cimento, aquela tijolinha à vista. Aí eu tinha muita espinha, cara, e eu passava minâncora, né? Aí eu tem um amigo, Danilo, que mora nos Estados Unidos hoje, ele colocou aí ele começou a imitar Rabbit. Porque eu tinha o cabelo meio compridinho, estilo Chitãozinho Chororó, e cheio de espinha, aí eu não tinha pescoço, eu falei que eu era um sapo. Aí, cara, eu apelei, cara, quando você apelou a primeira vez. Falando de Brasileirão, né? A gente sabe que você, o Brasileirão de 99 deve ser especial na sua carreira, né? Eu queria saber qual foi o jogo mais marcante daquela campanha do Corinthians. Pra você, assim, qual foi o jogo que você falou, que você saiu do estádio falando, cara, hoje a gente jogou muito bem. Mas o jogo da volta ali, né, que a gente tinha que ganhar, que eu faço os gols do título, né? Os do título foi contra o Atlético, né? Eu fiz em Minas 1 e fiz 2 em São Paulo. Que o outro jogo foi 0-0, né? Aquele jogo foi muito marcante, né? O nosso primeiro gol foi praticamente igual o que eu fiz em Minas, né? O Kleber cruzando, o Gilmar Fubá, que Deus o tenha, um cara fantástico, faleceu. Fubá. Ele puxa a marcação, né? Ele entra, puxa na marcação, eu vou e dou um passo para trás e faço o gol de cabeça. E o segundo gol, acreditei na jogada ali, o Ricardinho chutou e eu acabei fazendo o gol. Sobrou para mim, né? Mas aquele jogo também é um jogo... Os gols do título é diferente, né? Poxa, contra o Gama em Brasília foi minha estreia. Gamão do Povão? Tava 2-0 pro Gama, né? Eu fiz 4 gols. Meu Deus do céu. Na minha estreia, né? Aquele jogo é muito engraçado, porque eu tava sem jogar um tempão, né? Eu tinha saído do Vasco e eu queria jogar de qualquer maneira. E eu tava 4 quilos acima do peso. Nossa. Aí o Fábio, que é o massageiriano, que é da seleção brasileira, ele falou assim, se você fizer gol, você tá magro. Se você não fizer gol, você tá gordo. Tenho que fazer mais gols. Aí então, eu fiz 4, eu falei, agora você tá o quê? Você tá magrinho. Vamos falar daquele time de 96 lá do Palmeiras, né? Muita gente considera aquele time de 96, né? Curto período ali, mas foi assombroso, 100 gols, né? Uma coisa extraordinária, né? Mas depois aquele time acabou não conquistando o Brasileirão. O que você acha que faltou ali pra... Você ficou pro Brasileirão ou saiu? Fiquei, não. A gente classificou em primeiro. Aí no mata-mata? Aí pegamos o Grêmio de 8º. E aí, infelicidade, cara. Futebol pode acontecer tudo, né? Fomos eliminados assim, ninguém acreditou. Nosso time era bom, poxa. Tinha um Rincon ainda, tava o Viola, tava o Djalma. Era um time fantástico, mas assim, mas o time era bom pra caramba, mas só que não... Infelicidade, o futebol, né? Que é onde tudo pode acontecer. Fomos eliminados, mas só que o Grêmio foi campeão também, né? Em 96, né?